Sejam bem-vindos a mais um episódio ABC Entrevista. Hoje nós temos uma alegria muito grande de estar recebendo uma das pessoas que foram a razão de nós estarmos iniciando esse trabalho, esse projeto, e é com muita alegria, com muita honra que eu quero apresentar para vocês hoje Pastor Hernani Santos. Pastorzão, que bom ter você aqui com a gente hoje, é um prazer, uma honra. Nós, há muito tempo já, falávamos de ter esse momento e aprove ao Senhor poder promover para nós esse dia. E eu quero te receber e dizer que a mesa é sua, você tem toda a liberdade, nós temos aqui a oportunidade de aprender com você. Então fica à vontade, fica livre, porque hoje a mesa é sua. Gente, a honra é minha, tá? Com tanta gente sábia, inteligente. Eu já cheguei aqui chamando de mesa dos notáveis. Que isso, é muita moral. Que é isso? A alegria é minha. Primeiro que é o tipo de coisa que eu gosto. Então eu não meço esforços. Como disse a minha esposa, você fez 2 cultos e vai gravar. Eu falei, bem, é ensino. É o que você gosta. Isso eu já não abro mão. Se o cara me pegar numa roda, vamos falar de Bíblia 5 horas, eu fico 5 horas. Não, é bom demais. Isso para mim é a minha alegria. Fique com a gente falar nas de próximas Bíblia. 5 horas. Boa, Ricardinho. Fique ligado. Pessoal, meu nome é Daniel Veloso, eu sou o seu anfitrião e é óbvio que eu não poderia estar fazendo isso aqui sozinho. Estou acompanhado dos meus amigos, discípulos, pastores, futuros pastores, homens de Deus que vão edificar a sua vida. E como sempre, vamos nos apresentar rapidamente. Na minha direita hoje eu tenho... Ricardo Carvalho, seja muito bem-vindo ao nosso episódio. E, pastor, seja muito bem-vindo. A casa é sua e volte sempre. Amém. Pastor Rashid Champ. Fala galera, Luciano Rashid aqui, um prazer estar com você mais uma Você vez. é nome de cientista, né? Estamos aqui para crescer no conhecimento do Senhor. Eu acredito que hoje vai ser assim uma tarde incrível. E você está assistindo à noite, mas não qualquer hora. Né? Tem a hora que Qualquer ele tá hora, assistindo, né? Por último, mas não menos importante, nosso doutor... Fala pessoal, Rafael Castro aqui. Pastor, é um prazer muito grande você estar aqui com a gente. E você que está nos ouvindo, calma, presta atenção. Respira, para Pega um pouquinho, papel, uma caneta. respira. Se você escuta no volta vezes um pouco. 2, hoje vai no vezes 1. Aí de vez em quando você dá um pause e volta. Vai dar tudo certo. Hoje nós temos o desafio e o prazer de conversar sobre um dos temas que muito nos empolgam, mas ao mesmo tempo que tem uma nebulosidade, tem um quê de cinzento, assim, quando a gente fala. Penumbra. Justamente. Que já foi inclusive alvo de A gente já até episódios. conversou, a gente falou sobre isso no nosso A gente primeiro deu uma episódio. A gente arranhada. Na falou sobre isso de superfície. forma bem superficial, mas hoje nós temos um professor aqui, nós temos um mestre, então hoje é dia de aprofundar, hoje é dia de mergulhar mais do que apenas os pezinhos, a gente vai entrar com tudo de cabeça no assunto hoje de predestinação e livre-arbítrio. Pastor, como é que a gente pode entender esse conteúdo de forma bíblica e real? Conta pra gente. Vamos fazer uma rápida síntese, uma rápida exposição aqui de uns 10 minutinhos. Sim. Para contextualizar. E aí abre a mesa para perguntas. A primeira coisa que nós devemos entender sobre predestinação e livre-arbítrio é o óbvio. Porque tem gente que pensa assim, eu não sou nem calvinista nem arminiano. Só de você falar isso, você é arminiano. Porque o calvinista diz que eu sou calvinista. Quando a gente gravou a primeira vez, a gente falou, olha, a probabilidade é que você é arminiano e não sabe. A maioria. Só do cara falar assim, eu não sou nem calvinista nem arminiano. Você é arminiano. Então não é calvinista. Prazer, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, você é arminiano. A grande verdade é que o arminiano ele não entra nos pormenores, muito mais pela questão dos professores arminianos, pastores. Para o arminiano, importa pregar a palavra. É isso aí. É isso que é importante. Só que de um tempo para cá, a gente começou a perceber que os nossos jovens, por causa da internet, muito curiosos, com direito, começaram a aprender coisas e terem perguntas sem respostas. Só fazer um parêntese. E foi por essa razão que o ABC Teológico começou. Foi. Numa Exatamente. conversa nossa aqui, quando o senhor veio ministrar sobre escatologia para a nossa igreja, nós conversando, o senhor falou sobre isso, e aí eu e o Ricardo, a gente pensou, caramba, a gente não está propondo nada para os nossos jovens, a gente não... Tem um contraponto, A gente sabe que está acontecendo Eles errado. vão procurar em outro lugar. A gente lugar. não está promovendo para eles esse alimento. E aí foi assim que nasceu o ABC Teológico. Exatamente. Então nós temos aí as 2 linhas teológicas de Calvino, João Calvino, de Genebra, e Jacó Armínio, o famoso holandês. Essas 2 linhas, elas são bem diferentes.
Mas hoje eu gostaria de abordar ela sobre um prisma mais parecido com a gente, que é o armínio wesleyanismo. Sim. Aí vem de John Wesley, no século XVI, que pegou, sintetizou as obras, tanto de Calvino como de Armínio, e trouxe uma clareza, a meu ver, muito mais simples de entendimento na questão soterológica. Mas, para isso, nós temos que entender como que funciona a predestinação aos olhos do calvinismo e a predestinação aos olhos de John Wesley, né? Ou Wesley-arminianismo. A primeira coisa que nós devemos entender é que você não precisa saber calvinismo e arminianismo para ir para o céu. Isso aí. Você precisa crer em Jesus. Isso que é importante. Isso é para mesa como nossa. Isso é para quem tem curiosidade para estudar. Isso é para a sala de aula. Isso não é coisa que a gente vai levar para um púlpito. Para o púlpito você leva a cruz, arrependimento, leva o Espírito Santo, leva o Evangelho. Isso não é Evangelho, isso é doutrina. Que é muito importante. Evangelho é boas novas. Mas isso é muito importante, nós estamos num podcast de debate e de uma riqueza muito grande. A primeira coisa, abordando a predestinação. Dizer que a predestinação não é bíblica é não conhecer a Bíblia. A predestinação é bíblica, ela está na Bíblia. Você pode dizer que não entende predestinação. Você só não pode dizer que ela não existe. Ela não existe, isso. Ela está lá. Agora, como nós vamos entender essa predestinação? Então, o calvinismo, ele crê, o coração da predestinação do calvinismo é mais ou menos assim. O calvinismo acredita que Deus predestinou de forma soberana. Determinista. Né? Eu já digo arbitrária, mas eles dizem de forma soberana os que iriam se salvar e os que iriam para o inferno. Você não vai ver um calvinista hoje dizendo que Deus predestina para o inferno, mas eles creem nisso. Eles não dizem nem pregam a dupla predestinação. Isso, né? Não é popular. Sim. Mas se o cara crê em uma, ele é obrigado a crer na outra, não tem condição, mas eles né? não vão dizer. E as maiores brigas que eu vi em relação a isso, das pessoas, às vezes você tá pregando esse tipo de coisa, a pessoa fala assim, mas eu tenho um parente que não é crente. Então você acredita que Deus determinou que meu pai ou a minha mãe vá para o inferno? Eles acreditam. Pois é. Não, mas aí fala assim, não sei. Não sei, a gente vai saber. Então, mas aí veja, isso é chamado de dupla predestinação. Eu vou citar alguns textos aqui de alguns teólogos famosos. Eles creem que Deus predestinou de forma soberana, e aí eu te pergunto, a maneira que você crê do soberano não muda o soberano, muda o jeito que você crê. Nós cremos na soberania de Deus. E você não precisa ser arbitrário para ser um soberano. Sim. Então, eles creem na soberania de Deus e pensam que a gente não crê. Então, a maneira que você crê no soberano não muda o soberano. Muda o jeito que você crê no soberano. Então, nós cremos na soberania de Deus. Até porque se o que você crê mudar o soberano, ele deixa de ser soberano. Deixa de ser soberano. Então, veja, não é porque eles creem na soberania de uma forma e nós cremos de outra que nós não cremos na soberania. Ou somos humanistas? Não é exatamente isso. E eles creem que Deus fez tudo isso, predestinou o homem de forma soberana antes da fundação do mundo. E dentro dessa predestinação, evidentemente para eles, na linha deles, o crente que foi predestinado para a salvação antes da fundação do mundo, aconteça o que acontecer, ele não perde a salvação porque ele está salvo. Isso é a linha deles de pensar. Então, leva a convicção dos santos, que uma vez salvo para sempre. Aí entra o estudo mais famoso de Agostinho de Hipona, que todos vêm trazendo, na realidade o calvinismo é agostinianismo, né? A chamada dupla predestinação. A dupla predestinação é Deus predestinar, antes da fundação do mundo, os que irão para o céu e os que irão para o inferno. É bem Miqué, mal Miqué, eles falam que é a gente, né? Mas aí, nesse caso, Deus fala, você sim, você não. Você sim, você não. Então, vamos ver alguns textos para vocês entenderem, porque você não vai ouvir um calvinista moderno dizendo isso, porque não é popular. Mas nós vamos ler aqui os textos com páginas e institutas de como eles creem. Por exemplo, Institutas de Calvino, volume 3, página 41. Olha o texto. Porque Deus não criou todos em igual condição, mas ordenou uns para a vida eterna e os demais para a condenação eterna. Não são palavras minhas. Institutas de Calvino, volume 3, página 41. Ainda nas Institutas, ele continua. Deus não só viu
de antemão a queda do primeiro homem e nela a ruína da sua posteridade, mas também por seu próprio prazer a ordenou. Caramba. Instituta de Calvino. Então veja, É pesado isso aí, então, é isso muito não é pesado. ensinado, mas está escrito. João Calvino, esse último texto que eu li, para o nosso ouvinte e também assistente. Livro 3, capítulo 23, seção 7, Institutas de Calvino. Vou ler de novo. Livro 3, capítulo 23, seção 7, Instituto de Calvino. Deus não só viu de antemão a queda do primeiro homem, como nela também a ruína da sua posteridade, mas também por seu próprio prazer a ordenou. Então, portanto, a queda, segundo Calvino, só aconteceu porque Deus ordenou essa queda. Isso eles chamam de soberania. Então, de acordo com Calvino, Adão não tinha escolha a não ser pecar. Antes de eu ler os outros textos de alguns... Vou ler primeiro os textos que eu vou dizer a Resumindo, explicação. Deus determinou o pecado de Adão. Exatamente. A eleição É determinista, por isso né? que é chamado de determinismo. Tá. Textos de calvinistas famosas acompanhando João Calvino, né? Por exemplo, A.W. Pink, famoso no livro The Case of Adam. Falei certo aí? Você que fala Falou. inglês? Perfeito. Página 283. The Case of Adam. Olha que A.W. Pink, famoso calvinista, diz. Deus não apenas tinha um pré-conhecimento perfeito do resultado da experiência de Adão comer do fruto proibido, mas também, como também decretou de antemão que ele deveria comer. Aí é onde grave. pega o negócio, porque ele tem que ser o autor do mal, tem que ser uma pancada Aí de esse coisa. Deus aí E não como é que o eu vou Deus responsabilizar o homem por uma escolha que não é dele? Isso pra mim é um, Então, Ele não tinha o que fazer. é um então, ponto. mas aí, outro texto. Pra mim, Vamos esse lá. ponto é Outro pesado. texto. John Piper, que eu gosto muito. Diga-se de passagem, como nós temos, quem tem maturidade sabe comer o peixe e jogar o espinho fora. Tem muita. A gente tem que entender que tem muita coisa boa nos calvinistas. Mas hoje o debate é sobre esse tema. E a nossa ideia é trazer um estudo equilibrado, wesleyanista e etc. Então, vamos deixar claro que são nossos irmãos, que Sim, nós sim, amamos, sim. etc. Mas o debate é de ideia, não de pessoas. A gente não vai parar de falar com ninguém, nem quer que isso cause É isso que é separação. importante. A gente não debate pessoas, é ideias. Inclusive é um conteúdo que quase não há disponibilidade na internet, isso que a gente está falando hoje, né? Porque você vê muito calvinista falando, mas vê pouco arminiano Mas falando. aqui você não vê eles falando, não. Exato. Na Então, sala de Mas aula. é isso que a gente É produz. isso que- Uma das coisas que o pastor Daniel falou também, pastor Renan, é que a gente quer produzir muito material justamente porque a gente vê muito material sobre, nesse outro ponto lado. específico, sobre o calvinismo, enquanto quando a gente procura, a gente acha sempre as mesmas coisas das mesmas pessoas. Por exemplo, a gente escuta o senhor falando aqui, escuta falando lá, escuta falando em outro lugar, alguns outros autores também. E a gente... pouco. É pouco. pouco. A gente precisa somar com isso. Como Aí eu precisa disse, somar. para o arminiano basta a cruz e pregar isso as boas mesmo. novas. É. Só que existe uma Eu me contento, necessidade... às vezes, de lembrar que eu estou dentre, né, claro, óbvio, os homens que eu conheço, eu estou entre os caras que pregam igual eu prego, acreditam no que eu acredito. Por exemplo, vou citar aqui alguns homens que eu tenho certeza e convicção que são arminianos. Lucinho Barreto, Ixi. Luciano Subirá, Muito, nós temos Luciano Hernandes é muito. Santos, nós temos o pastor Laudio Jair. E, cara, assim, na verdade... Todos da nossa turma mesmo, Dan, São, todos, graças todos, a Deus. é. Tem alguns calvinistas, homens de Deus, muito éticos, né? O próprio Sim. Hernandes Lopes foi meu professor. É. Mas ele é um calvinista muito diferente. Mas quando você vai assistir um vídeo ou outro de escola, vai estar lá. Então esse é o problema. John Piper, vamos ver o que John Piper fala seguindo essa linha de Agostinho e de Calvino, né? John Piper diz o seguinte: Deus planejou, ordenou e governou os ataques às Torres Gêmeas de 11 de setembro de 2001. Eita. Tá no John YouTube. Piper falou Tá no isso? YouTube. Agora, Aí, meu. John Piper continua. Até mesmo uma bomba de material radioativo que destruiu Minneapolis, que destruiria Minneapolis, seria Deus determinando. Agora vamos ver aquilo que nós chamamos de fatalismo. Isso que eu li até agora é determinismo, é a linguagem teológica certa. A linguagem teológica, isso é determinado. Agora, o que é fatalismo? Fatalismo é R.C. Sproul Jr. É outro famoso
calvinista. Olha, gente, essas palavras eu não estou pondo na boca de ninguém, tirando. Isso são palavras deles, nos seus vídeos ou livros. R.C. Sproul Jr. diz: Adão e Eva e Satanás foram originalmente criados bons. Tá certo. Seu desejo ou inclinação mais fortes deve ter sido originalmente bom. Tá certo. Isto então significa que nenhum deles pode ser a origem do pecado. Misericórdia, dá vontade de ler o resto. Se o diabo não é a origem do pecado e nem Adão e Eva, que é o que ele está dizendo aqui, Só sobrou um. Só sobrou uma pessoa. R.C. Sproul disse: o culpado é o próprio Deus que introduziu o mal nesse mundo. Ele disse com todas as palavras. Por qual motivo Sproul disse isso? E aí que é o X da questão, gente. Você se assusta, mas eles têm uma aplicação para isso. R.C. Sproul disse: era desejo de Deus tornar um de seus atributos conhecidos. Como que Deus vai tornar a sua ira conhecida? Ele precisava, então, algo sobre o qual está irado. Ele precisava ter criaturas pecadoras. Isso é chamado de fatalismo. Agora, qual é a minha explicação para isso? A primeira delas. A primeira explicação. Primeiro, ira não é atributo. Ira é contingencial. Veja, Deus não se ira por atributo, Deus se ira por contingência. Alguma coisa faz Deus irar. O amor é atributo, a ira não. O amor, ele é gerado, a ira também. Agora veja, Deus não pode usar a ira como atributo, porque a ira ela só se revela quando ela é atiçada. Então é uma contingência. É um resultado, né? Então, a ira de Deus ela é resposta, né? contingencial. Segundo ponto mais importante que eu vejo nessa questão que eles abordam aqui, na questão dos decretos dos pecados de Deus, que aí tem debate até entre eles, entre os infra- e supra-lapsarianismo, eu não vou entrar nessa questão. Ok. O fato de Deus ver todo o pecado, em nenhum momento significa que ele decretou o pecado. Porque a predestinação, ela não é decretativa, ela é constatativa. Deus constatou, mas não decretou. Mediante. Se você disser que Deus decretou, esse Deus para mim aí não é Deus, é Lúcifer. O culpado do pecado, que fez o pecado. Hoje tá quente, irmão. Hoje tá quente. Eu falei pra você não Você assistir que tá vezes aqui, dois. você tem Eu que ficar falei pra ligado. você não assistir em vezes dois. Então veja. É o que você tá falando de 1 Pedro, quando ele fala sobre a Exatamente. presciência, né? Aí nós vamos entrar nessa questão da presciência, a hora que a gente Aqueles que entrar por antemão Porque, conheceu. veja, aí entra como John Wesley explica a predestinação. A predestinação no arminianismo clássico, ela é somente pela presciência. E ela é bíblica. Mas John Wesley acrescenta uma explicação muito mais importante, que nós precisamos também entender a diferença entre predestinação e eleição. Isso é importante. Porque John Wesley quase não fala sobre predestinação. Ele fala mais sobre eleição. Então, eleição. Eleição é o ato de Deus escolher os salvos. Predestinação é o destino dos salvos. Essa é a diferença, tanto no arminianismo como no calvinismo. Eleição é o ato da escolha. Predestinação é o destino dos escolhidos. Então, como que nós explicamos o ato e o destino dos escolhidos? É muito simples. Primeira coisa, a predestinação, ela é pela presciência de Deus. Aí, isso é muito simples de entender. O que é presciência? É Deus saber de tudo antes que tudo aconteça. Ele saber das coisas. Então, Deus viu de antemão, e isso é bíblico. A gente não vai entrar aqui, né? Mas tem uma explicação astrofísica, né? Que no off-top que a gente já explica passou. muito bem. Explica muito bem. Mas a As gente vai faixas de precisar. tempo, né? Ok. Que Deus está fora do tempo e espaço, que faz muito sentido. Ok. Mas predestinação. Deus viu de antemão. E todos os textos bíblicos que falam de predestinação são precedidos por textos de presciência.
Uau. Vamos ler primeiro o texto de Romanos 8, 29 e você já abre o de Pedro. isso Todos. mesmo. Todos. Começa por aí. Só que eles pulam. Eles vão lá já primeiro. Ao que predestinou, a esse conheceu, ao que conheceu, a esse conheceu. Mas vamos ver anterior. Anteriormente, Romanos 8, 29 diz o quê? Porque os que dantes Conheceu. Também os predestinou. Primeiro ele Conhece. Conhece. depois ele predestina. Então você vê que a predestinação ela é constatativa Constatativa. e não decretativa. Deus não decretou o pecado, ele constatou o pecado. É diferente. Uau. Porque Deus não é pego de surpresa, mas nem por isso significa que ele decretou. Isso faz de Deus um demônio. Se Deus fala, não, foi pro gente, é sadismo. O cara falar que Deus teve prazer No pecado. em ver Adão pecar, isso é sadismo. Deus viu e teve prazer. Isso é transformar Deus num demônio. Não, e é contra a própria palavra, né? Porque Deus não pode fazer mal, ele não é mal, ele não pode fazer mal. Ele nem pode ver o mal. Deus não pode fazer e não pode ver. Esse Deus que para revelar a sua ira, para manifestar um atributo, ele teve que obrigar o homem a pecar. Então, quer dizer, a pedofilia é culpa de Deus. Deus me livre. Aí todas as replicações Todas. de pecado, né? Aí você vai trazendo um abismo sem fim. Então, seja, você não pode culpar nenhum pecado. Eu acho o seguinte, veja, dizem que o arminianismo, ele diminui Deus, mas isso diminui Deus. É, bem mais. Isso diminui Deus. Isso desfaz a mensagem, né? O evangelho. Porque Deus, a Bíblia vai dizer, é amor. E aí, Se ele for a origem do mal, como é que ele vai amar? aí tudo é uma brincadeira. Aí acabou, Aí o mundo né? está numa caixinha de Somos um brinquedo, ensaio, né? E Deus está olhando a caixinha Somos um brincando ensaio com a de gente. Deus. Exato, E nós aí somos um ensaio. você pega aquele texto que diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Como E o que 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 ele você faz tem? com ela? Ué. É. O que você faz com esse texto aí? Como ele tem essa vontade se Se ele mesmo causou, ele mesmo o, pecado. causou o pecado? Ele é a origem do mal e ele é a origem do bem. Como é que funciona isso? Mas se você pega esses calvinistas de internet, que são uns guri, eles não sabem isso aqui não. Você tem que citar o texto, mostrar o livro, que ele nem imagina que isso existe. Nunca leram as Nunca leu. institutas. Mas os calvinistas teólogos sabem. Mas não vão falar, porque não é popular. Agora, entendendo a eleição e a predestinação. A eleição, aos olhos do calvinismo, o ato de Deus escolher é pela soberania e de forma incondicional. Sim. Eu não sei se eu sou eleito, mas Deus me elegeu. Mas eu nem pedi, não, ele me elegeu incondicionalmente. Mas esses dias perguntaram para John Piper. John Piper, seu filho não é convertido. Acho que vocês chegaram a ver esse vídeo. Eu estou orando para a eleição dele. Mas pera lá. Ué. Uai. Ou foi ou não foi, né? Você ora pra ele ser eleito? Aí ele Ou foi ou não percebeu. foi? Desse... Ai, ai. Aí Né? complicou, hein? Aí fica difícil o negócio, né? Mas eleição, o ato da escolha de Deus, predestinação, o destino dos santos. Olha como eu entendo isso. Primeiro que, aos olhos do wesleyismo, a eleição ela é corporativa e a predestinação é presciência. Mas Pedro fala. Vamos ler o texto de Pedro? 1 Pedro 1, verso 2. Pode ler. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, tradução presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Então não são palavras nossas. Palavra do O apóstolo Pedro. que é ser escolhido mediante ao pré-conhecimento de Deus? É Deus, aí no arminianismo clássico, é Deus prever, constatar. Aí que entra a constatação. E esse termo constatar e decretar não é um termo arminiano e nem meu. É de um calvinista chamado Hernandes Dias Lopes, contradizendo o outro que diz que Deus predestinou o pecado. Então Hernandes Dias Lopes viu isso. E aí eu amo esses, né? Ele não concordou com o outro calvinista que diz que Deus decreta o pecado, que é Agostinho, etc. Falou assim, Deus constatou e não decretou. Esse é um termo de um calvinista, antes que alguém me retruca. Alguém queira te cancelar por aí, né? Mas então aí você vai no YouTube e pega Hernandes Dias Lopes usando esse argumento que eu estou usando justamente contra ele. Se isso é verdade, eu acredito que seja, usando o próprio termo dele, a predestinação de acordo com a presciência e a eleição de acordo com o wesleyanismo, ela é corporativa. Olha que coisa fantástica, gente. Que sacada de John Wesley. O que é eleição corporativa? Funciona mais ou menos assim. Eu vou pegar um ônibus em Taguatinga para ir lá para o plano piloto.
E esse ônibus, veja bem, ele está... Veja, eu sou o eleito. Eu ganhei uma passagem para ir para lá. Então, isso é chamado de eleição. E agora eu vou para lá. Isso é chamado de predestinação. Predestinação é o destino, eleição é a escolha. Ok? Mas eu ganhei a passagem para ir para o plano dentro desse ônibus. E o ônibus, ele sai previamente escolhido para ir para o plano. Isso é predestinação. Agora, quem vai dentro do ônibus? Os eleitos. Tem eleito que compra passagem, né? Os que creem em obras. Nós não compramos a passagem porque a gente ganha porque a gente não crê em obras. Ok, mas eu tenho um destino predestinado, que é o plano. Quem é o eleito? Quem é o predestinado na história? Eu ou o ônibus? O ônibus. Eu sou o eleito. Mas o predestinado é o É o ônibus. ônibus. Se sair dele, Quem entrar nele... Vai chegar no plano piloto. Mas quem decide que vai entrar no ônibus? Mas aí... Essa aí eu vou pegar, hein? Essa é a pegada. Gente, o livre-arbítrio é o mais fácil. Quem vai pegar esse ônibus? Essa aí, essa jogada também. Essa pegadinha Essa ele foi de lembra DVD cientista. dele, a gente conhece ele. Então veja, o ônibus é predestinado, porque todos os textos de predestinação na Bíblia você pode abrir aí, e eleição estão no plural, nenhum está no singular. Nos elegeu, nos predestinou, nos escolheu. Não tem texto singular de eleição e predestinação. Inclusive não tem predestinação e eleição no Velho Testamento. Todos os textos de eleição e predestinação estão no plural, porque eleição ela é corporativa, ela é plural. Ou seja, a predestinação, o predestinado é a igreja. Quem for igreja... Quem for igreja Tá vai predestinado. chegar no céu. Está predestinado. Ela já sai antes da fundação do mundo dizendo, está salva. você quer ser predestinado, irmão? Fica na igreja. É só se tornar igreja. Seja igreja. Agora, veja, eu ganhei o bilhete pela graça, então eu sou eleito, tá bom? Agora, o destino meu é estar no ônibus. Se eu descer do ônibus, Dá aquela, a igreja continua predestinada. dá aquela verdade. pincelada Mas o bonito que saiu do ônibus... bem rápida sobre aquela coisa instrumental e meritória. O que é o instrumental na fé, na salvação e o que é o meritório na É fé? muito importante, porque aí é outra questão. O calvinista, ele crê que a fé é dom de Deus. Ele distorce muito aquele texto de Efésios. Vamos ler Efésios 2? É muito claro o texto, mas eles creem que o dom de Deus ali é a fé. Mas o texto não está falando que a fé que é o dom de Deus. Esses são os dois principais textos, né, pastor? É o E texto de Romanos Romanos 9. e o texto de Que Efésios. pena que a gente não tem tempo para falar de Romanos 9. Assim, calvinista desesperado Efésios corre 2, para Romanos 9. Romanos 9. Eu ia jogar ele na mesa aqui, ó. Tá aberto. Efésios 2... Efésios 2, deixa eu dar uma olhada. Efésios 2:8. 8. Porque Pois Porque vocês pela graça são sois salvos salvos pela graça, por meio da fé. Pronto, vamos primeiro aplicar isso. Existe uma diferença entre causa instrumental e causa meritória. Ninguém é salvo pela sua fé em Jesus. A Bíblia não diz isso. Você não é salvo porque você crê em Jesus. Você é salvo pela obra de Jesus. E agora, por meio da fé, eu me aproprio dessa salvação. Eu ganho um Presta bem carro. atenção nisso, irmão. Olha que palavra, porque isso aqui vai transformar a maneira com a qual você enxerga a fé em Cristo Jesus. O que é fé? Fé é instrumento e não mérito. É igual cura. Quem te curou foi Jesus, não foi sua fé. Foi mediante a sua fé. O mérito da sua cura é de Jesus. O instrumento foi sua fé. Esse é o grande problema das pessoas quando vão estudar a Bíblia. Elas confundem galho com bugalho. Como eu vi um rapaz esse dia escrever que você basta crer em Jesus e você está salvo. Mas, gente, isso é um instrumento da salvação. Não basta crer em Jesus, não. É arrependimento e fé no Senhor Jesus. É arrependei-vos e credes. Primeiro arrependei-vos e credes no Evangelho. Então, causa instrumental, fé. Causa meritória, graça. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. É diferente. Instrumento e mérito. Quando você entende a diferença de instrumento e explicar dessa questão de instrumento e mérito, agora vamos interpretar o que é dom e o que não é dom. Continua lendo o texto. E isso não vem de vocês. O que não vem de vocês aí? Isto. O ato de salvar não vem de vocês, não a fé. Ele está falando de salvação no texto. Sim. O isto se refere à É graça. ato de salvar. É ato de salvar.
Uau. Que é a A graça. salvação. Que é a graça. É, Ah, que sim, é a graça. É, entendi. É isto. Porque o contexto do texto está falando de mérito, não de instrumento. É porque Aí uma tem gente confusão que que é vai feita ler- fala assim, não, o que é dom de Deus é a fé. Isto, não, a mas fé não é isso. é dom de Deus. Não. Não. É a Tudo graça. é dom de Deus. A salvação... Tudo é dom de Deus. A fé, ela é gerada em você pelo Espírito Santo. É evidente que, gente, é aí que o povo confunde a gente. O povo pensa que a gente crê, que a gente se agradece na salvação. Então tem aquela brincadeirinha do Nicodemos, todo crente de joelho é calvinista em pé arminiano. Essas brincadeirinhas deles, né? Mas veja bem, quando o contexto aí está falando de salvar ou de fé? De salvar. Salvação. Então, Salvação. o que isto não vem de vós? A salvação. salvação. Pronto. E isto, a salvação pela graça, não vem de vós. É dom de muito Deus. claro no texto, gente. É. Mas o que acontece? É invertida a ótica do texto. Até porque se eu colocar o isto na fé, Não há português experimental. e aí eu me coloco... E esta não vem de vós, é dom de Deus. Aí entra numa matéria teológica, chama português experimental. Está tendo está desconectando o texto. Está dizendo, isto, o ato de salvar, sufixo masculino, isto, o ato de salvar. Não é esta. Fé Não é a vem fé. de vós. E se eu coloco a fé como o instrumento da salvação... aí Não, eu ela é jogo- o instrumento, ela não é o mérito. Se eu colocar ela no mérito da salvação, eu jogo ela pra mim. Para a obra. Então você agradece. Então, Não tem o como, agente de salvação sou eu. Sou eu. Porque é eu que tenho fé. E eu que usei ela. Eu e que usei fiz ela, mas e eu fui sou o salvo. cara. Então, mas através dela. aí continua, né? Mas quem botou essa fé aí? Não, gente, mas tem... Continua. Aí é engenharia, né? Aí começa. Mas, gente, eu vou te dizer, tem assim, a fé, é muito fácil você entender quem pôs essa fé. Romanos 10. A fé vem Pelo ouvir. pelo ouvir a palavra de Deus. A maneira de Deus gerar fé em você não é dizendo, toma fé. É Vai você surgir ouvindo a de graça. palavra. Uau. Está na Bíblia. É. Então eu não tinha fé, ouvi a palavra, ela foi gerada. É instrumento, tá claro. Porque a fé vem Pelo pelo ouvir a palavra. Então não é Deus que está pondo de forma arbitrária uma obrigação de você crer nele. Ela foi produzida porque você ouviu a palavra. Como que veio essa fé? Ouvindo a palavra. Aí beleza, agora o que nós temos? Entendemos que essa fé foi gerada, ela é gerada pela palavra de Deus, mas o ato de salvar é graça. Sim. E quando o texto diz, isto, a salvação não vem de vós, é dom de Deus. E Paulo chama a salvação por muitos textos, que nós poderíamos nos gastar aqui de dom de Deus. É, o próprio Romanos 10 aqui que você estava falando, Vai no lá. verso 9, ele fala assim, que se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, é isso, é aqui, né? Confessou que ele é Deus. Mas Romanos 10, aí que tá. Esse texto aí, que não tem a ver com debate, é o motivo deles crer que só o fato de dizer que crê em Jesus está salvo. Mas Romanos 10 está falando para o judeu. Sim. O contexto Eu já inteiro. ouvi você falando sobre isso. Sabe por quê? Na verdade, Porque o judeu nunca vai confessar que a Jesus é o epístola de Senhor. Romanos Aqui- faz esse paralelo. Faz Tem hora, tem hora que ela está falando para judeu, tem hora que ela está falando para cristão. Romanos 10 é para... Paulo começa, queria estar morto eu, por causa dos meus irmãos judeus. Romanos 10 é um contexto inteiro para os fariseus, os seus amigos que não eram convertidos. Ele fala, se o judeu confessar com a boca e crer de todo o coração... Para nós, gente, aqui lá na Europa, em qualquer lugar que o povo nem na igreja vai falar, não, eu creio em Jesus, eu confesso Jesus. Não. O judeu nunca. Gente, se um judeu falar que Jesus é Senhor, está salvo. Ele não vai falar nunca. Não, você crê em Jesus? Não, claro que não. Então Paulo ele está fazendo esse paralelo. Se você não entender o que Paulo está dizendo, literalmente nesse texto, você vai dizer, não, o cara só disse que crê em Jesus e ele está salvo. O que o senhor falou foi o verso 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Está muito claro. A fé ela é gerada. Então Deus não está jogando uma fé, receba obrigatoriamente. Você está ali ouvindo a palavra, e a coisa é tão forte que entra no livre-arbítrio. Paulo assim, ore, para que quando a palavra for pregada, ela encontre êxito. Ora. Se Paulo manda eu orar,
É porque a palavra tem que encontrar êxito e levar o cara a crer. O próprio texto de Atos 14, o paralítico lá de Paulo. Paulo percebeu a fé do homem e o mandou levantar e andar. Mas o que como eu via? Diz a Bíblia, ele ouvia Paulo pregar e Paulo percebeu que o homem tinha fé. Mas como que recebeu a fé? Foi gerado ouvindo a palavra. Eu sempre entendi esse texto de Romanos 10, se você confessar Jesus Cristo, né, se você falar o nome dele, você crer no nome dele, eu sempre entendi assim, caramba, confessar aqui não é simplesmente da boca para fora, Jesus é o Senhor, eu acredito que ele é o Salvador. Não, eu sempre entendi que, tipo assim, caramba, o cara que vai confessar isso é o cara que entendeu que não é autossuficiente, que precisa de Cristo na sua vida. O arrependimento estaria implícito no confessar. Para mim, ele sempre, quando eu até já falei isso no púlpito. O confessar não seria só com a boca, né? Seria com a mudança de confessar. De confessar no seguinte assim, caramba, agora essa é a minha confissão. É isso mesmo, está implícito, pastor. Disse que essa confissão ela está implícito com arrependimento. Que quando a palavra fala arrependei-vos, mas você está aplicando o texto e que faz sentido. Sim. A sua aplicação ela é perfeita do texto, mas nós não podemos esquecer que ele foi dito. É Romanos 10 inteiro lá quando você Se for fazer um exegese desse texto aqui, desse capítulo. A aplicação sua está perfeita. O texto foi dito para os irmãos judeus de Paulo que não eram convertidos. Porque a pessoa pode até pensar assim, caramba, mas eu aceitei Jesus nesse texto e tudo mais. Mas a questão é que agora você fez a sua confissão. Qual é a sua confissão? Está falando de confissão de fé. Confissão de fé. Ato de vivência agora, né? Então, estamos entendendo que a eleição corporativa ficou bem claro, né? Deixando claro também, a eleição é corporativa, a predestinação é plural. Então, a predestinação. Quem é predestinado? É a igreja. Israel é predestinado. Os anjos são predestinados. Ora, Israel é predestinado ou não? Mas teve rei que foi para o inferno. Nós temos lá em Êxodo que Deus abre a terra e tem 3.000 hebreus que, diz a Bíblia, que caem vivos no inferno. Os filhos de Corá, Datã e Abirão. Vivos. Caem vivos. Você sabe que o cara cair corpo, alma e espírito no inferno, vivo. Ué, mas ele não era predestinado? Se a Bíblia diz que Israel é predestinado? Então você tem judeu predestinado. Você tem igreja predestinada, anjos predestinados. Pastor, então é certo eu dizer assim, que todo o contexto do Velho Testamento, ele está baseado em escolhas. Ele está, escolham hoje o caminho que você deve seguir. Né? Foi o que Josué falou. Escolha para onde você vai. Ele fala para Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar. Depois ele se encontra com Ló e fala assim, escolhe para onde você vai e eu vou para o outro caminho. Aquele texto fala, escolhe pois a bênção, né? Eu coloquei diante de ti a bênção. Por isso que eu digo que não tem calvinismo no Velho Testamento. Né? Porque eles falam que escolha que teve Paulo. Aí é um outro debate. Tem um livre-arbítrio para a conversão e tem livre-arbítrio para o chamado? Porque Israel foi ela foi determinada por um chamado ali que, apesar de todo o povo, de pecado, de querer se afastar de tudo, Deus separa, porque ele tinha uma missão muito específica para Israel. Então, eu posso dizer que o contexto do Novo Testamento todo é baseado em escolha, mas ainda assim, não havia como Israel fugir do seu chamado. A nação não. Ele seria, a nação. Por isso que Paulo diz que todo Israel será salvo. Por isso que tem 12.000 de cada tribo, 144.000. E ele ainda fala assim, né? Se na rejeição nós somos alcançados, imagina na reconciliação. Então ele vai ter que voltar. Ainda que se o contexto do antigo é esse, como é que o contexto do novo seria diferente? Não muda. É assim, gente. É assim. Funciona assim. O Velho Testamento é o Novo Testamento, só que em quadrinhos. E o Novo Testamento é o Velho Testamento aplicado. Tudo no Velho Testamento, Hebreus, capítulo 10, versículo 1, deve apontar para o Novo Testamento. Então, o Velho Testamento é uma história em quadrinhos. É a sombra, né? É tipo uma sombra. Exatamente. Então, se isso é verdade, aí, entrando nessa questão que você entrou, sobre a questão do livre-arbítrio, não é só essa questão. Né? O cara fala assim, eu não quero livre-arbítrio. Você pode escolher ir para o inferno? Eles dizem que sim. Você só não pode escolher ir para o céu. Então, veja, a água tem a natureza para cair, ela não tem natureza para voltar. A pedra tem natureza para cair, mas não tem natureza para voltar, a não ser que você faça uma edição de vídeo, como muitos fazem aí. Esse é o argumento deles.
Mas quando você vai encontrar na Bíblia Sagrada, você vai ver que logo depois da queda, você tem a primeira escolha que Deus dá para o homem, que é Caim. Gênesis capítulo 4, 7. Caim, se fizeres o bem, Não é certo será que serás aceito. Senão o pecado já à porta. Escolha, pois, fazer o bem. Gente, não come, pelo amor de Deus. É igual eles falassem, não, o mundo na Bíblia não é bem mundo, é o mundo dos eleitos. Gente, está escrito mundo, é mundo. Não é mundo dos eleitos, é mundo. Para que todo aquele que nele crê. Mas quem é todo aquele? Essa é a pergunta, foi o que eu falei. Então, mas são pegadinhas. São pegadinhas. Aí é- Então, aí veja bem, é só a escritura deles. Mas eu sou biblista. Para mim, quando a Bíblia fala, eu falo. Se ela se cala, eu me calo. Eu sou biblista. E se eu vou citar alguma coisa que é tese, eu falo, irmão, se você não crê, joga fora. Isso é uma tese, é uma coisa de debate de sala de aula, não é doutrina, é o que eu penso, não use isso como doutrina. Por isso que todo livro é uma tese. Todo livro é um TCC. Então, a questão do livre-arbítrio, ela é muito simples de você compreender. Critério do homem e critério de Deus. Livre-arbítrio é um critério humano. Soberania é um critério divino. As duas coisas não se conflitam. Uau. Não se conflitam. E nem Deus quer conflito nessas duas coisas. Que livre-arbítrio? Olha, se você falar que o livre-arbítrio está comprometido, tá certo. Mas ainda assim, o cara só vai escolher coisa errada. Ainda assim ele vai escolher, mas é comprometido por causa da depravação total. Sim. E nós cremos que a depravação total ela atingiu toda a esfera da raça humana. Então não somos pelagianos, como somos Glória a acusados. Né? Porque o pelagianismo cria que o pecado de Adão não chegou até nós, ou só algumas partes. Né? Não, nós cremos que somos depravados até o último fio de cabelo. Que a doutrina da depravação ela é unissa. Né? Eu gosto quando o Ricardinho, até na última vez que a gente falou sobre isso, ele disse que a depravação total não é com relação à intensidade, né? Da depravação. É que atingiu todas as áreas. Mas né? sim a sua extensão. Ela Toda a pegou personalidade tudo, né? humana. Não a questão de... até você fala também, acho que eu já ouvi você falando sobre isso, que tem a depravação e tem a perversão, né? Tem o cara Bem que ele... diferente, né? diferente. Depravação total é o homem sem Cristo. A perversão é a apostasia. É o homem que tinha Cristo e perverteu o caminho. Ele perverteu o caminho. Né? Isso aí é o cara que conhece o evangelho e perverteu a fé. É bem diferente. A depravação é da raça humana. Agora, o problema do calvinista é que ele crê que mesmo depois de convertido você é depravado. Eu já não creio nisso. Aí eu vou entrar no wesleyaniismo sobre a doutrina da santificação. E o calvinismo não crê que nós temos a possibilidade da perfeição. Pastor, antes de eu entrar... Rapaz, antes eu de não consigo compreender isso, porque como é que você vai prosseguir para o alvo? Então, mas o Qual é o calvinismo alvo? crê que não. John Wesley, a doutrina principal dele era a perfeição cristã. Pastor, antes de eu entrar nisso aí, só para a gente conseguir fechar um ponto, porque o senhor falou dessa conversão, falou dessa depravação total, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente da graça preveniente, onde é que ela vai entrar nisso? Graça preveniente é um termo calvinista, mas dá para ser usado para a gente. Usou o termo errado, mas a gente responde. Graça preventiva. Ela pode ser usada. É a graça que refreia o sentido maior de pecado. É Deus conceder graça até para o cara que vai para o inferno para ele não virar um demônio. Por exemplo, Hitler não tinha graça preventiva. Todo ser humano sem graça preventiva é um Hitler. Ou seja, o homem ele é depravado para ser um Hitler. Ele tem possibilidade de ser um Hitler. potencial Tá dentro certo? dele. Perfeito. Qualquer um pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa má. Ele tem o Terrível. potencial de ser um monstro. Mas a graça preventiva de Deus refreia o sentido maior de pecado. Mas ela não te leva a Cristo. Ela não te leva a crer. Ela simplesmente te impede de ser um demônio. Ela leva você a um entendimento. Ela só impede você de ser um demônio. Pô, só isso. Isso é graça preveniente. E a iluminação, essa iluminação prévia da salvação? Porque eu não consigo escolher a Cristo sozinho, sem que o Espírito Santo me convença. Mas nem John Wesley, nem Armínio nunca creu assim. Gente, aí que está o ponto. Essa questão da salvação, ela é muito clara. Aí nós temos que entrar na questão da expiação limitada e ilimitada. É inevitável, né? Porque aí entra no supra e no infra, né?
Antes de eu explicar, eu posso só botar o ponto, porque Vai lá. o que eu sempre entendi, particularmente, sempre foi assim: porque eu não consigo escolher sozinho, eu preciso do Por conta Espírito da Santo. depravação total? Eu preciso que o Espírito Santo me convença do pecado, da justiça, do juízo. Por isso que eu perguntei para o senhor antes, né, sobre a situação do Espírito Santo convencer após a pregação, o mesmo que eu não pregue. Mas ele te convence pelo mas ato ele da pregação. me convence. Pelo ato não, da sim, pregação. sim. O ato da pregação ele me convence. O Espírito Santo age, e a partir desse momento que eu recebo o Evangelho, o Espírito Santo me ilumina. E a partir desse momento que o Espírito Santo me ilumina, eu estou no ponto, através do poder do Espírito Santo, No ponto de escolha. dizer se eu quero ou não a Porque é o Cristo. seguinte, a pergunta ela vem aquela capciosa. Em que sentido? Da onde se inicia o processo salvífico? Se não for mediante... Muito boa pergunta. Entendeu? Porque o calvinista crê que Deus primeiro traz a regeneração, o novo nascimento, depois o arrependimento. No wesleyanismo e arminianismo, a gente crê que primeiro o arrependimento, depois o novo nascimento. Entra aquela questão do monergismo e do sinergismo, né? Sim. Que o monergismo, ele acredita que é só Deus que te leva ao processo da salvação e não tem nenhuma decisão da sua parte. Deus é completamente soberano para agir. E o sinergismo é que há uma ação tanto de Deus quanto do homem. Nós somos monergistas. Nós somos sinergistas, né? Não, nós cremos que a obra da salvação ela é 100% única, de Deus. 100% de Deus. Funciona mais ou menos assim. Rapaz, se Isto, tivesse na prova, eu tinha botado errado. Eu tinha botado errado também. isto não vem de vós, é o ato de salvar. É dom de Deus. Sim. Sim, mas é muito justamente isso, Sim. né? Mas como que funciona esse ato? É assim, ó. O sangue de Jesus, ele tem duas maneiras de operar. Aí nós estamos falando de suficiência e eficácia. O sangue de Jesus, ele é suficiente para salvar o mundo todo. O mundo todo. Mas eficaz Para aqueles que quem creem. Mas se o mundo todo se converter, Jesus já morreu. Então isso é chamado... Aí é o ponto que o calvinista, talvez ele tenha que ouvir a gente um pouquinho para entender o que a gente crê, para ele não falar coisa que não é verdade. Porque ele pensa que a gente não crê assim. Ele pensa que a gente não crê em depravação total. Ele pensa que a gente crê que como Jesus morreu por todo mundo, então todo mundo tem que ser salvo. Mas o nome disso é universalismo. Então todo mundo é obrigatoriamente ser salvo? Não, porque nós estamos falando de suficiência e eficácia. O sangue de Jesus é suficiente para salvar o mundo todo. Por isso que ele morreu para o mundo todo. E O que cada a gente homem. diz da outra vez Mas aqui. a eficácia desse sangue é só para quem crê. É. Então, isso para mim é muito claro. Agora, sobre a questão de ser iluminado e de ter um novo nascimento, muito importante a sua pergunta, por quê? Aí começam as diferenças entre gigantes entre nós e os nossos amados irmãos calvinistas, né? Como eles também falam da gente quando estão falando sobre a questão doutrinária, né? Ok. A questão ela é olhada sobre um prisma muito simples. Simples mesmo. Você estava morto em seus pecados e delitos. Mas essa morte, ela é uma morte espiritual. Ela não tornou sua consciência. É o livre-arbítrio. A volatilidade. Exatamente. Você não tem uma mente. A depravação total no calvinista, a sua mente é completamente inútil. Mas o pecado, ele atingiu esfericamente. Ele é um pecado de profundidade, não de, a depravação, ela não é de extensão. Ela é de profundidade, a tal ponto do homem saber o que ele está fazendo. Então ele é culpado do que ele faz pelo sim ou pelo não. Ok? Ele é culpado pelo sim ou pelo não. Só para confirmar, ela é de extensão e não de profundidade, correto? Perfeito. Exatamente. Então esse homem ele é culpado. O calvinista diz que se você for para o inferno, a culpa é sua. Se você for para o céu, a responsabilidade é de Deus. Está correto. Não é que a responsabilidade é de Deus. O mérito é de Deus. Sim. Mérito. Porque quando nós falamos de salvação, nós estamos falando de mérito. Se o mérito é de Deus, por que o calvinista crê que Deus é mais soberano do que o que a gente crê? Porque ninguém está... O debate aqui não é sobre mérito. É sobre instrumento. Ninguém está debatendo mérito aqui. Nós estamos debatendo instrumento. A sua pergunta foi instrumento, não foi mesmo. mérito. É isso mesmo. Então, se Ela é nós estamos instrumental. falando de instrumento, então chega ao ponto da questão. Você primeiro tem que crer. E você vai crer porque a palavra atingiu você, então você tem um livre-arbítrio. Simples. Então,
O mérito é Pois de é, mas- Deus, mas o instrumento... O instrumento é a fé. O que a gente está falando, pastor, Como assim, querão, se não há quem pregue. É, né? Pronto. o que a gente está dizendo Então a gente é assim, monergista por esse ponto, porque o mérito é 100% de Sempre. Deus. Porque se você... É isso aí. Pois é, mas Não existe tem uma como situação... a gente nós sermos sinergistas. Aí, então, nós vamos... Se você crê que você é em parte sinergista, então, querendo ou não, tu vai ter um pouquinho de obra aí nessa Tá, salvação. Entendi. Não tem O como. mérito vai ser um pouco porque seu. Um pouquinho seu. Então, só Entendi. para a gente conseguir exemplificar, a gente prega. No momento que eu prego, o ímpio recebe a palavra. Quando o ímpio recebe Ele a crê. Quando o ímpio recebe a palavra, o Espírito Santo convence. Convence. Nesse Gera momento, fé o Espírito nele. Santo convence Se tivesse e gera a essa eleição determinista, não precisava o Espírito Santo convencer, né? fé. Aí o Espírito Santo vem e me convence. A partir do momento que ele me convence, Gera fé. gera fé, E a fé gera o arrependimento. E aí vem o novo nascimento depois. Essa é a nossa diferença. E qual é o momento da escolha? É antes, Depois durante a pregação, No momento que ele creu, depois ué. da no pregação. momento que ele creu, No ouviu momento a que ele palavra. ouviu a teve palavra e fé. ele disse, eu acredito nisso, Ele é o teve momento que fé ele para escolheu. decidir, para escolher. Exatamente. Veja, eu preguei o evangelho. Veja. É engraçado. Quando eu Vamos preguei voltar. o evangelho, a pessoa recebeu o evangelho. Quando ela recebeu, o Espírito Santo veio nela, Convenceu. a convenceu. Sim. O Espírito Santo convenceu. Nesse momento eu aceitei a Cristo. Exatamente. Ou Nesse momento é gerado o novo nascimento. Pois é, ele me convenceu. Quando ele me convence, eu posso escolher ou eu escolhi antes? Não, nessa pô. hora que você escolhe. Nessa, quando ele me convenceu. Quando ele Vamos lá. me convenceu. Uau. Você escolheu ele Então a porque ele gente te tá certo. convenceu. Não, só um minutinho. Então a gente tá certo. Eu vou explicar pro meu ouvinte que você atrapalhou aqui o Não, negócio. é uma pergunta. Você conflitou aqui a parada. Não, foi, é muito simples, ó. Foi o que a gente fez no último Porque- episódio, a gente conseguiu explicar isso dessa forma. Nós vamos estar aqui pregando a mensagem, o cara escutou. Nessa dele escutar, é junto com isso aqui, é uma coisa só. Como ouvirão se não há quem pregue? Isso. Ele Pregou. ouviu. Quando ele ouviu, aqui está acontecendo o convencimento do Espírito. É O Espírito automático. Santo tá aqui. Esse convencimento do Espírito sendo aceito, o que acontece? É gerado o novo nascimento. Ele agora Não, nasce. mas de se novo. arrepende. Veja, se convertei-vos ao Senhor com arrependimento e fé. Ok? Arrependimento e fé. Então, o ato de trazer, vamos lá. Arrependimento e fé. Romanos capítulo 2, versículo 4. Ou toleras tu a imensa bondade da sua misericórdia, não percebendo que é a misericórdia de Deus que traz arrependimento? Mas esse arrependimento vem como? Do mesmo jeito que vem a fé. Pela palavra. Mesmo processo. A única, o mesmo processo. O novo nascimento, aí se nós entrarmos no novo nascimento, nós já não estamos falando mais de instrumento. Aí agora nós entramos no assunto do mérito. Mas aí ele já aceitou. Se ele aceitou, Nesse momento ele já aceitou. Já. A minha pergunta pro senhor é o aí momento da sai do escolha. instrumento e entra pro mérito. Qual é o momento que eu tô habilitado para escolher ou não? Porque No se momento antes que eu você é tava- convencido. Qualquer momento que você ouve a palavra, você está habilitado. A partir desse momento você tá... Era isso que essa que é a minha pergunta. Enquanto está sendo pregada a palavra, Você tá habilitado. tá me convencendo e eu já estou sendo habilitado. Nesse momento eu vou abrir na mão ou não? rua, no ônibus, com folheto, na rádio, qualquer momento, qualquer pessoa ouvindo o evangelho. Santo de casa não faz milagre. Eu acabei de explicar. Aí o cara tem que falar a mesma coisa, aí ele fala, não é isso aí. Agora é Qualquer momento você está habilitado para crer no evangelho ou descrer. Então esse é o nosso diferencial. Nós cremos que Deus é soberano e isso não diminui a nossa maneira de crer que Deus é soberano. A única coisa é que nós cremos em instrumento e mérito e cremos que Deus não tirou essa... Você vê na Bíblia, nenhum deles ficaram sem lei da vida. Nem Davi, nem ninguém se coloca diante de ti a bênção, a maldição. Escolha, por a própria árvore da vida e da morte, apesar que antes do pecado demonstra isso. Caim e Abel, o Senhor manda Caim escolher. Então Caim não era predestinado para ser maldoso, não. Deus mandou ele escolher por uma escolha dele. A escolha, então, é o instrumento. Quer saber pra mim o que põe ali a pá de cal nesse negócio? Como é que pode haver tentação se não há possibilidade de escolha? Não, mas é aí que é para eles fala que Deus tem prazer nisso para produzir, para que o atributo da ira seja manifesto. Aí que entra Mas foi o que o senhor falou, é grave. Você falou que ele fala Se que ele cada continua um- depravado mesmo depois. Não, é aí que tá. É, mas é aí olha que só, tá. se você é tentado pela sua própria cobiça, a cobiça não é o que você quer? Mas é aí que tá, Dan. Se você não Eles pode creem escolher o que você quer- Eles creem que nós ainda somos depravados.
Eu creio que nós éramos. Hoje nós temos o Espírito Nova de Cristo, criatura. a mente de Cristo, somos uma nova criatura. Mas eles dizem que nós ainda somos depravados. Eu já não creio nisso. O depravado, ele é escravo do pecado. Nós não somos mais escravos. Pastor, o senhor E acha aí que isso vive também na é uma forma de iniquidade, você... né? Nós vamos Aí viver eu na já iniquidade. creio no que John Wesley fala sobre... Aí eu quero aconselhar os jovens, os irmãos, a lerem. Não temos tantos livros, mas tem muita matéria boa. Aqui no meu livro tem um capítulo sobre a perfeição cristã, que John Wesley fala. É fantástico quando John Wesley nos explica sobre a perfeição cristã. Pelo jeito aqui está bem marcado, já leram, né? Tem coisa boa demais aqui, ó. Os meios da graça. E aqui bem no finalzinho, aqui, ó, o negar-se a si mesmo. Tudo isso aqui, ó, é a negação. Ele está pregando sobre que é possível autonegação. O crente, aí ele mostrando os mecanismos da perfeição cristã. Ele fala que é possível, sim, o crente alcançar o nível de perfeição. Se não fosse, não estava né? escrito em Provérbios, né? A caminhada do crente é Ser como de a santo, luz que eu da sou aurora. santo, é como? E o argumento Seja mais... perfeito assim, como perfeito é vosso Pai. Apocalipse 22, você vai dizer o quê? O que é santo, santifique-se? Mas... E eu acho que o argumento, assim, desleal, que eu já vi muitos deles utilizando... Só é falando lembrando assim, que quando a gente usa o termo desleal ou desonesto, é termos teológicos, não o indivíduo. Sim. Mas é intelectualmente. O argumento, não a pessoa, né? Tem o gente argumento, aqui que usa muito essa palavra, O argumento desonesto. que eu acho que eles utilizam é assim: se você tem livre-arbítrio, então escolha não pecar mais. Mas peraí, com a vinda de Cristo, não quer dizer que eu não sou mais escravo do pecado, mas também... Mas você pode escolher não Sim, pecar eu mais. posso escolher, Exato. mas a Bíblia me dá essa possibilidade, né? Diz que junto com a tentação, Deus proveria o escape, Deus proveria o livramento. Então hoje, através da pessoa do Espírito Santo, eu tenho esse poder, eu tenho essa possibilidade. Mas eu também não posso dizer que eu não tenho pecado. Não tem. A Bíblia vai dizer que gente, nós não somos mais escravos e aquele que é nascido de novo não vive mais na prática. do Então eu pecado. posso escolher não é o pecar lance mais. daquele texto que até você queria entrar num debate sobre o fruto e obra. É assim, gente. Uma coisa muito clara que eu vejo nessa questão de escolher pecar ou não pecar. Crente não cai. Crente vascaíno. Ele Crente- vai cair mesmo. Foi nem carne nem sangue que revelou. Acertou. Gente, não existe Trem bala da acidente de pecado na vascaíno. vida de crente. Todo crente é alertado antes de cair. Ele Aí. caiu porque ele quis. Eita. Não tem como o crente cair por acidente ou não tem Espírito Santo dentro dele. Não, ó, vem a tentação, Deus proveu o Livramento. e o Espírito Santo te ajuda na sua. Fraqueza. Então você caiu porque você Isso. Seja honesto e se arrependa, né, pastor? Cê- Essa é a palavra. aí, essa Seja escolheu honesto pecar. e se arrependa. Para de ficar justificando seu pecado e dizer que você é fraco. tem força. Mesmo porque aquele texto de carne é fraca, espírito forte, não tem nada a ver com o pecado. Ali é oração. A carne é fraca Fraca pra orar. O espírito é forte para orar. É Jesus falando no Getsemane para os caras que estavam dormindo. Tem nada a ver com o pecado. Uau. Então, Forte isso aí, hein, pastor? Isso é forte nós demais. não precisamos. É isso que é o ponto. Você vai pecar? A escolha é não pecar. Eu não preciso não escolher. O Espírito Santo me ajuda em minha fraqueza. Então a perfeição é possível pelo Espírito que está Amém. dentro de mim. Amém. Então que conversa é essa que eu ainda sou depravado, gente? E a Bíblia vai dizer o quê? Que ele nos aperfeiçoa. Nas nossas Então como que eu fraquezas. ainda sou depravado Ele ainda nos igual Adão? aperfeiçoa. Pera lá. Então como que ainda eu sou depravado A como caminhada Adão? é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. É de glória Até em glória, ser como dia diz Paulo. perfeito. Nós vamos caminhando, nós vamos desenvolvendo, nós vamos melhorando. Então, assim, eu acho muito complexo, muito complicado a gente colocar de uma outra forma, em uma outra ótica, senão a que Deus nos salvou, nos agora, né? Como eu poderia dizer de forma bem nítida, bem clara, nos destinou como igreja, nos predestinou como igreja, corporativamente. Romanos 8 e 29, o que antecipadamente conheceu também os predestinou para se tornar a imagem e a semelhança de Cristo. Sim. Opa, ou eu sou depravado, Eu sou ou eu sou imagem e semelhança de Cristo. Agora, a salvação, ela tem fases. Então você tem a justificação, a santificação e a glorificação. No que tange a justificação, você já é salvo. É imediato. É imediato. No que tange a santificação, processual. você É processual. está Estamos em processo. sendo salvo. Perdão, vou fazer de novo. No que tange a glorificação, você é salvo.
e nos glorificou. Pronto. Perdão, estou fazendo confusão. Não, é aqui. justificação. No que tange a justificação, você está salvo. Sim. Santificação, você está No sendo processo. salvo. Glorificação, você será salvo. Isso. lembrando o texto. Porque a glorificação é o último ato. Eu costumo chamar que glorificação é a salvação do corpo. E é. Sim. E é. Você está entendendo? Porque a justificação é o primeiro ato. Eu posso dividir. A santificação é o ato contínuo. E a glorificação é o ato futuro. Eu posso falar que a justificação é a salvação do espírito. Eu A gosto disso. santificação é a salvação Eu da gosto alma. disso. E a glorificação é a salvação Eu gosto desse do corpo. termo, eu uso esse termo. Legal. Eu gosto, perfeito, cientista. Tava aguardando, hein? Não, e eu gosto disso. Eu gosto exatamente dessa colocação. Não temos base bíblica para ela, mas eu acho que ela cabe, é uma boa aplicação nesse sentido. Pessoal, é com muita tristeza que eu tenho que dar notícia para vocês que chegamos a 60 minutos de podcast. É inacreditável. Mas você, meu caro telespectador não. Você que é web espectador e você que é nosso ouvinte, espero que você tenha crescido tanto quanto a gente. Pastor, sem palavras para agradecer, muito obrigado. Vamos fazer um repeteco, vamos fazer uma segunda edição o mais rápido possível. E é com muito prazer e com muita honra que a gente se despede hoje. Eu acabei de marcar aqui com o pastor Case 3 dias, então aí a gente já deixa um podcast. Agora sim. Top demais. Aí eu Vai vejo, gravar deixa, um mês. Deixa um podcast para um mês, muito tema aí. Aí sim. Tem alguns livros que o senhor quer indicar hoje? Olha, eu realmente queria indicar, como por causa do tema, Senhor Salve-me, de John Wesley, que ele aborda dentro desse livro a perfeição cristã, como o testemunho interior, o ato A gente de vai salvar. deixar o link aqui, pastor, para quem quiser comprar, se eu tiver... Tem, editora vem. A gente já vai colocar aqui o link, para que se você quiser comprar, você pode comprar diretamente. Eu já li, é fantástico esse livro. Sensacional. Muito bom mesmo. E outra, tem aqui E o melhor também de tudo é que Deus está conosco. E podemos indicar esses Isso. também da editora Reflexão. Reflexão. Nós temos aqui um... Bom mesmo. É bom jovens ler isso aí. Esse aí a gente vai deixar o link da Amazon lá na nossa Isso. descrição. Compre no link da Que Amazon. você Pessoal, pode esse comprar aqui, ele ó, lá. é um kit completo falando sobre todos os pontos que nós tratamos hoje. E você vai ter isso aqui por quê? Porque tem poucas Cita os literaturas. temas, Poucas literaturas Diferente arminianas. Aqui deste nós temos, programa. ó, Graça Irresistível, né? Arminianismo falando sobre isso. Expiação ilimitada. Perseverança dos santos. O crente perde a salvação. O crente, se ele não perseverar, se ele não ficar com Cristo, ele vai poder apostatar da fé, ele vai sair, que é uma coisa que a gente Ele pode descer estudou do da última ônibus, vez. ele pode descer do ônibus. Pode descer do ônibus. Desce. Eu gostei desse aí, O ônibus pastor. vai chegar. Eu vou começar a usar isso aí, viu? O Desceu ônibus do vai ônibus. Essa chegar, a ilustração igreja vai foi chegar. muito boa. Eleição condicional ou corporativa, que a gente acabou de falar. Depravação total, que também está muito ligada ao que a A gente única pregou hoje. diferença nossa da depravação total para do calvinismo é que a gente crê que depois de salvo, Nós não somos novas somos criaturas. nós mais depravados. É isso mesmo. E pelagianismo e para semi-pelagianismo. deixar claro aquele que nós argumento não somos malicioso, desleal, Tem aí um com você. temos ó. aqui esse aqui que fala sobre... Esse aqui é uma visão geral também. Esse é um resumo é o geral primeiro de pra- todos os pra ler. pontos. Esse aqui é fantástico. É um resumo geral. livrozinho, quer Se ver? não ó? conseguir comprar Dá uma todos esses, sentadinha, né? já tá bom. Esse já vale muito. 59 páginas. Você vai sentar uma hora, você lê isso aqui, você vai ter uma visão visão geral. completa, um ampassant de toda a teologia arminiana. Então, não perca, vai lá e adquire, você vai ser muito edificado. Tá Muito bom? bom mesmo. Pastor, suas mídias sociais vão estar aqui embaixo, vai estar todo mundo te Abraço, seguindo. gente. Tem o curso teológico também que o senhor está dando, não é isso? Aí, gente, nós temos o Instituto Sabedoria e Graça, sabedoriagraca.com. Estamos com mais de 1.500 alunos. Uau. 2 anos com conteúdo de bacharel em teologia. Uau. Eu mesmo dou as aulas em sistema EAD, né? Que legal. Sabedoriagraca.com. A gente vai colocar o qual site o aqui tempo de também. duração do curso, pastor? 2 anos. 2 anos. 450 por ano. Nó. Uau. Em 10 vezes dá R$45, gente. Um curso teológico é 500 contos, 700 contos por mês. É verdade. Muito barato, eu recomendo demais. Vai estar aqui o link Muito também. obrigado. Você que gostou, por favor, se inscreve no nosso canal, deixe seu like, sua curtida, faz um comentário aí pra gente ver o que você achou, qual foi o ponto que mais chamou a atenção. Segue a gente nas mídias sociais, estamos esperando você. E olha, em breve tem muito mais. Fica com Deus e até o próximo episódio. Valeu, galera. Valeu. Yes.